A proximidade da safra 2025-2026 amplia a discussão sobre o crédito no agro. Dentro desse contexto de inflação e novas taxações, ainda entra o histórico das recuperações judiciais. O aumento das RJs no campo traz um ambiente de instabilidade para o mercado financeiro. Por isso, alguns analistas acreditam que os bancos e fintechs podem restringir mais o crédito ou ampliar ainda mais as taxas, já que o risco também está mais alto e a gente estava ouvindo isso, inclusive, no primeiro bloco. Para falar a respeito, nós vamos conversar agora com o Eduardo Berbiger, advogado, membro do Comitê Jurídico e Tributário da Sociedade Rural Brasileira. Muito obrigada pela sua participação, muito bem-vindo para a gente falar de um tema que não necessariamente é fácil de entender, então eu queria começar a te perguntar do básico. Você acredita que o ambiente crescente de recuperações judiciais pode impactar a concessão de crédito para a safra 2025-26? Obrigada de novo por estar aqui conosco. Olá, Mariana, eu que agradeço. Sem dúvida, ainda mais que nós tivemos um aumento exponencial. Para você ter uma ideia, nós tivemos 534 pedidos de recuperação judicial no agro em 2023. Em 2024, esse número saltou para 1.272 recuperações judiciais. Isso é um crescimento muito alto. Como o crédito rural, eles basicamente lida com credibilidade, né? Então, isso fatalmente impactará na concessão de crédito, porque os bancos ficarão mais restritivos, exigirão mais garantias, certamente haverá um aumento da taxa de juros, até porque o cenário já não está favorável, né? Nós já estamos aí com a taxa Selic batendo recordes, né? Chegando quase em 15%, já temos todos os problemas aí que estão afetando as LCAs, como vocês falaram antes, a questão da possível tributação em 2026, problema nos fiagros também, com possível tributação da reforma tributária. Então, o cenário já não é favorável. As recuperações judiciais, elas impactam ainda mais, porque o crescimento tem sido exponencial. Para você ter uma ideia, 22% de todas as recuperações judiciais no Brasil em 2024 foram do agronegócio, isso englobando todos os segmentos, indústria, comércio. Então, isso é muito ruim para os produtores rurais, para o campo, né? Isso gera uma redução de crédito, sem dúvida nenhuma. Está trazendo esse histórico, esse número, por exemplo, dos 22%. Quando a gente está falando de recuperações judiciais no agro, também existe aí uma parcela do agronegócio, do próprio mercado financeiro, que, enfim, está criticando também o que chama-se de indústria das RJs. E de que também as RJs acabaram caindo no gosto, entre aspas, né? Mas assim, acabaram sendo uma ferramenta que os produtores rurais começaram a procurar, sendo que muitas vezes não precisava chegar nesse tanto, não precisava chegar no nível de uma recuperação judicial. Como que você avalia isso do ponto de vista, né, por ser um advogado tributarista? Queria entender também o quanto que esse ambiente das RJs podendo prejudicar o crédito também não é um tiro no pé do próprio produtor rural, que muitas vezes está olhando para a RJ como uma solução, mas não olha tudo que isso pode acarretar também a médio prazo, longo prazo. Eu concordo com essa análise. A recuperação judicial, quando bem feita, ela serve para recuperar, né, a empresa ou o produtor rural. Ela foi uma evolução comparando com a antiga concordata. O que nós vemos no campo é um uso indiscriminado das recuperações judiciais. Muitas vezes os produtores ou empresários do agro, eles não têm uma orientação adequada e entendem que é o caminho mais fácil. Muitos escritórios têm orientado de forma indevida. E você fez uma análise perfeita. O produtor, ele acaba não entendendo o cenário pós-recuperação judicial, porque a recuperação judicial, querendo ou não, ela acaba gerando um abalo de crédito, seja em instituições financeiras ou em outros parceiros comerciais, como distribuidoras de insumos. Então, o produtor rural tem que, quando eu falo produtor, eu falo na cadeia do agronegócio como um todo, tem que pensar nas consequências. Se ele sai
sair de uma recuperação judicial sem um plano para manter o seu capital de giro, para custear as suas próximas safras, enfim, ele pode ter muito mais problemas do que ele tinha antes. E eu concordo que a recuperação ela tem sido usada de maneira indiscriminada. E muitas vezes os produtores não estão analisando o cenário pós-recuperação. Todo o abalo de crédito que isso pode gerar, todo o cenário adverso que isso pode causar no pós-recuperação judicial, e isso é muito grave, isso é muito ruim. Então, a recuperação ela não pode ser usada dessa maneira indiscriminada. Não são as primeiras dificuldades ou o primeiro cenário adverso que os produtores estão acostumados a conviver com estiagens, com oscilação no preço dos grãos. Isso já faz parte do dia a dia do agronegócio. Mas a recuperação ela é realmente para situações extremas. Ela não deve ser utilizada em casos onde exista a possibilidade de negociações diretas com os bancos ou outras saídas que não sejam medidas tão extremas quanto a recuperação judicial. Realmente está havendo um abuso, pelo que nós vimos nos últimos anos do setor do agro brasileiro. E o que você tem acompanhado olhando então para esse cenário 2025, 2026? A gente, claro, assim, o agro ele é composto por muitos fatores. A concessão de crédito é composta por muitos fatores. A gente todo ano fala de plano safra, sabe o quanto que o mercado financeiro vem entrando cada vez mais forte, de fato, como esse financiador da safra, independente de plano safra. Mas é isso, sim. Agora a gente tem num ano cheio, né, esse histórico das recuperações judiciais, oscilaram, mas de uma forma geral, como você disse, houve sim um uso grande e indiscriminado, inclusive. O que você avalia para a safra 2025-26? Nós vamos trazer mais informações daqui a pouquinho sobre as safras aí, dos números do IBGE, da Conab, mas de alguma forma os números apontam por um crescimento da safra, mas não necessariamente isso é rentabilidade, exatamente por todo esse cenário que a gente está falando. Então, para 2025, 2026, você acredita que essas recuperações judiciais, elas continuem, elas diminuam, o produtor rural comece a aprender a avaliar os desdobramentos, as consequências num período mais a longo prazo? Bom, tudo indica, com base no primeiro trimestre agora deste ano, que deve se manter em alta. O primeiro trimestre continuou com um elevado número de pedidos de recuperações judiciais, nos moldes do ano de 2024, é um número alto. Pode ser que isso se acomode no decorrer do ano de 2025, mas os primeiros indicativos do ano de 2025 não são bons, são de números elevados de recuperações judiciais. Isso não é bom para o mercado, ainda mais com todas essas dificuldades que você já citou, e antes, inclusive, nós estamos vendo a manifestação do professor da FGV, brilhante, falando sobre todas as outras dificuldades. Nós temos um plano safra que é insuficiente, né, para o custeio da safra, 16 bilhões de reais, mas metade para a agricultura familiar, outra parte para abater planos passados. Então, é muito pouco para o que o agro precisa. Os bancos, nós temos uma concentração muito grande, meia dúzia de instituições financeiras que comandam 80%, 90% do crédito no Brasil, então isso é muito concentrado, e existiam outras alternativas como LCAs, FIAGROS, enfim, como alternativas de crédito que no resto do mundo são largamente utilizadas. Mas o Brasil, na contramão, né, da evolução do mundo, cria dificuldades, né? Agora vimos essa questão do imposto de renda sobre os LCAs, nós vimos aí na reforma tributária a possibilidade de tributação dos CIAGROS com novos impostos, né, que vão surgir na reforma tributária, enfim. O governo não tem colaborado, né, para um cenário mais favorável de crédito. Então, pelo menos neste ano, nesta próxima safra, 2025-26, não devemos ter grandes mudanças. Números de recuperação judiciais em alta, dificuldade no crédito, juros altos. Então, o cenário não deve se alterar, né, de maneira tão favorável, pelo menos nessa próxima safra, no que diz respeito a crédito, juros e recuperações judiciais. Certo, tá certo. Agora, também tentando aqui a gente fazer esse exercício de prestar um serviço de qualidade para quem nos assiste, para os produtores rurais, aqueles produtores que estão em dia, que não estão em RJ, que estão com uma saúde financeira em dia, que estão
olhando aí para o custeio, para o financiamento da próxima safra, como também que eles podem se precaver de juros abusivos, porque a gente sabe que tem N mecanismos de financiamento, às vezes juros diferentes, aplicações de formas diferentes. Então, como que também o produtor, olhando para 25, 26, pode tanto escapar de juros abusivos, mas também ficar alerta para condições de concessão de crédito, para também não cair em contos muito incríveis, sendo que o cenário é um cenário de cautela e a gente também precisa ajudar o produtor rural exatamente a não fazer besteira no momento de se planejar na safra, exatamente para que lá na frente ele não tenha que ir atrás das RJs, né? Perfeito. Em primeiro lugar, o produtor precisa entender que a fazenda é uma empresa, né? Então, o produtor precisa estar com seus números, com a sua contabilidade em dia. O produtor precisa estar cercado de profissionais, precisa ter uma organização financeira, uma organização contábil, balanços em ordem, para que isso facilite a concessão de crédito. Os bancos querem ver transparência, querem ver compliance, querem ver números adequados, números corretos, simples, né? Fidedignos para que eles possam conceder crédito. Então, em primeiro lugar, o produtor precisa arrumar a sua casa, precisa ter uma organização contábil, uma organização financeira muito boa para que ele consiga ter acesso às instituições financeiras a juros menores, às vezes a créditos BNDES ou até empréstimos internacionais. Isso é o primeiro ponto. Com relação a juros abusivos, a créditos, sempre tem que ter uma assessoria, analisar com advogados, contratos bancários, não fazer acordos sem analisar muito bem as cláusulas, garantias, muitas vezes garantias excessivas dos bancos, duas vezes e meia o valor do crédito. Às vezes o produtor compromete todo o seu patrimônio, todas as suas áreas para concessão de crédito. Faz novações de dívida. O que são novações? São novos acordos, novos parcelamentos com juros abusivos. Muitas vezes é um alívio momentâneo para o produtor. O banco vai parar de me cobrar, eu vou ganhar um ano de carência e depois vou reparcelar. Mas muitas vezes é impagável o compromisso que o produtor está assumindo, né? Ele vai ganhar um ano de fôlego, mas depois ele não vai conseguir quitar aquele compromisso. Então, sempre isso. Manter a casa em ordem, as finanças organizadas, uma contabilidade organizada, compliance, o profissionalismo nisso, para ter acesso a um dinheiro melhor e mais barato. E quando for assinar contratos, fazer financiamentos, principalmente refinanciamentos, buscar uma assessoria, analisar contratos, analisar garantias envolvidas, analisar os juros, as letras miúdas, digamos assim, né? As taxas envolvidas no financiamentos, comissão de permanência, tem uma série de outras taxas que às vezes tornam mais caros o financiamento do que simplesmente o juro bancário. Então, essas são cautelas que o produtor deve tomar antes de tomar um financiamento, porque sempre custeios de safra e valores do produtor rural são altos, né? Gera um impacto muito grande no seu negócio. Sem dúvida, sem dúvida. E esse é um momento estratégico. Claro, todo momento, todo mês é estratégico para o produtor fazer essa conta, fazer esses cálculos, mas nessa divisão aí de safras, né, terminando o ciclo 24-25 e começando o 25-26, precisa ter essa cautela exatamente por conta disso. A gente também está falando de uma safra que está positiva, que a colheita foi muito boa, mas não necessariamente isso significa dinheiro no bolso e investimentos fáceis e tranquilos dentro desse contexto todo, né? Sem dúvida, né? O produtor rural no Brasil mata vários leões por dia, né? Nós temos uma agricultura com alta tecnologia, nós temos grandes produtores. O que o Brasil sabe fazer é produzir. Mas daí entram os outros desafios, né? Climáticos, preço, né? Tivemos preços muito ruins, né? Na época da safra aqui no Brasil, né? No Brasil não, no mundo, né? Porque commodity mundial, né? Soja, milho, enfim, principalmente soja agora que foi recentemente a colheita. Então, o produtor tem vários desafios, preços baixos muitas vezes, né? Às vezes, por questões climáticas, a colheita não é o que se esperava, mas esse ano tivemos uma safra muito boa, né? Então, preços dos insumos em dólar, com alta do dólar, tudo isso também gera custos complicados para o produtor rural, né? Então, tem uma série de desafios
que exigem sempre esse cuidado, que nós falamos cuidado com o custo, cuidado com os números, né? Para que o produtor consiga realmente ter um resultado, porque não adianta só a produção ser alta se o produtor não cuidar na compra dos insumos, não cuidar com as indexações ali porque a compra dos insumos é em dólar, não cuidar com a venda adequada dos seus produtos. Então, tudo isso gera uma diferença e um impacto muito grande. Como tu disseste muito bem, não adianta a safra ser gigantesca, mas na hora de fechar os números não ter sentido, não conseguir fazer, não conseguir rentabilizar, né, a sua safra.